Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva de tal forma, de tal maneira, que nós não vamos sair desta casa de oração da mesma forma que entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados, pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, mas ela realiza na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Culto a Deus, oração pela família. Nossas famílias estão precisando, da nossa oração, da nossa intercessão. Por isso que nós estamos aqui, porque sem Deus nada somos, nada podemos fazer. Abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos ouvir e ver pelos olhos da fé aquilo que Deus nos entregou. Pode sentar, fique sentadinho. Eu fico de olho aqui na porta. Glória a Deus. Gênesis 12, versículo 1 em diante. Amém? Gênesis 12, do 1 em diante. Livro muito difícil, de achar. É igual Amós. Amós é muito difícil, Ele fica introduzido entre o novo e o velho, e fica, como a gente não tem, não se usa tanto, a gente acaba não tendo facilidade de encontrar. Mas amém, vamos ler a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Assim é muito contraditório a gente ver Deus pedir para alguém se afastar da sua família, A gente ouve tanto, Primeiro Deus, depois a família e depois o ministério. Mas quando a gente vê essa fala de Deus com Abraão, ele tinha um propósito, assim como ele tem na nossa vida também, de colocar Abraão num lugar onde ele tivesse livre acesso para falar com Abraão, para que ele pudesse ouvir somente a voz de Deus. Porque muitas vezes os sentimentos familiares, eles acabam atrapalhando a nossa comunhão com o nosso Deus e de fazer a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. Então os pais de Abraão eram idólatras, viviam uma vida muito natural, muito terrena, e para que ele se tornasse o nosso pai na fé, ele precisava se recolher para um lugar onde Deus tinha preparado para ele, para que ele tivesse a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e praticar tudo aquilo que Deus iria fazer com que ele praticasse. Se ele estivesse na terra dos pais dele, quando Deus pediu para que ele sacrificasse o filho, será que o pai não teria intervido? Será que a mãe não teria dito: não, você não pode fazer isso? Deus jamais iria pedir uma coisa dessa. Mas aí Deus pediu, não para sacrificar Isaac, mas para que Deus pudesse saber se o coração de Abraão estava de fato e de verdade no propósito que Deus tinha colocado no coração dele. E naquele momento também a representação daquele ato era a própria revelação do que ia acontecer, de Jesus tomar o nosso lugar, e naquele lugar de sacrifício ele ficou, e nós saímos de lá livres e libertos pelo sangue que ele derramou ao se sacrificar. Então Abraão, ele precisava desse isolamento, ele precisava se afastar da família dele, para que ele pudesse viver o propósito de Deus na sua essência, na sua totalidade. E a gente vai ver mais aqui na frente. Abra sua Bíblia em Mateus 10. Como a família ela pode atrapalhar aquilo que Deus preparou para nós. E é por isso que nós temos que ter discernimento de espírito, discernimento da revelação que Deus
gerou em nós, para que os sentimentos familiares não atrapalhem aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. 10 do 34 em diante. Amém? O próprio Senhor Jesus está falando aqui. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a achará. Então Jesus estava falando aqui sobre a divisão. Se a minha família professa a mesma fé que a minha, tem o mesmo modo de viver que o meu, glória a Deus por isso. Mas se a minha família tentar me tirar do propósito que Deus estabeleceu no meu coração, para eu viver uma vida que represente o céu aqui na terra, eu tenho que me rebelar. Não contender com meus pais, não contender com a minha esposa ou meu esposo, mas me firmar naquilo que Deus colocou para eu realizar. Porque muitas vezes os nossos sentimentos, eles atrapalham Deus de agir na nossa vida, porque nós somos muito sentimentais. Por que hoje o nosso adversário conseguiu se alojar dentro das casas de orações? Por causa do sentimento. Se cantar um louvor que bate na alma da pessoa, pronto, o culto foi maravilhoso. Mas se o culto for um corinho, essa música é tão velha, tão antiga, mas era lá que se revelava a glória de Deus. Era lá que as pessoas adoravam a Deus. Mas hoje não, elas querem ter um sentimento para se firmar como fé. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que nós temos que sentir Deus, a Bíblia diz que nós temos que crer em Deus. Ele diz: aonde estiver duas ou três ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. Ele não disse aonde tiver uma multidão em meu nome, lá eu estarei. Ele disse: se tiver 2, 3 pessoas ou mais, ele vai estar. Então, precisa de um ambiente cheio de coisas atrativas? Não. Eu só preciso conhecer a palavra e saber que aonde estiver 1 ou 2 reunidos no nome do Senhor, lá ele vai estar. Mas aí o sentimento acaba o quê? Atrapalhando. Outro exemplo que nós temos, João 4. João 4. Quem vê Jesus falar o que ele falou, pensa assim, que ele não tinha respeito pela sua mãe, né? Glória a Deus. Aleluia. Não é no 4. Eu acho que é no 2, né? No casamento, né? Isso, é no 2. É 2, 4. O que anotei errado. Amém? Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegado a minha hora. Quando a gente olha para essa fala de Jesus, poxa, ele respeitou a mãe dele, ele foi grosseiro com a mãe dele. Mas o que ele estava mostrando aqui? Que ele não poderia se deixar seduzir pelo sentimento materno, que ele precisava cumprir um propósito de fazer a vontade do Pai, independente da situação ou circunstância que ele viesse enfrentar. E naquele momento, Maria, com uma boa fé, com uma boa vontade em ajudar os noivos, ela estava interferindo em algo que ela não poderia interferir, porque ele está dizendo que não chegou a hora dele, ainda não era o momento dele agir.
E o sentimento de mãe já estava empurrando ele para fazer algo contrário à vontade de Deus. Por isso nós temos que estar sempre alerta e vigilante. Quando o nosso adversário criar uma situação familiar para que a gente deixe de fazer a vontade de Deus, para seguir aquele propósito sentimental, vamos ficar vigilantes, porque pode ser uma armadilha do nosso adversário. Nós precisamos ter a astúcia de uma serpente. Por quê? Porque quando ela foi lá no jardim para conversar com a mulher, ela já foi armada de toda a astúcia que ela pudesse ter para poder dibriar aquela mulher, para que aquela mulher viesse cair na tentação e praticar o pecado, que até hoje tem as consequências. Então nós precisamos saber aonde nós estamos firmados, que o sentimento de pai, de mãe, de avó, de avô, de marido, de esposa, não pode mudar aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque senão vamos estar sempre na beira do caminho e nunca no caminho. E isso é muito fácil de acontecer. Por quê? Porque nós temos sentimento. Hoje, a nossa alma, muitas vezes ela nos engana de tal forma que a gente não é mais conduzido pelo nosso Espírito, juntamente com o Espírito de Deus que habita em nós. E por isso que nós temos que estar vigilante quanto ao nosso sentimento, porque o mesmo propósito que Deus tinha na vida de Abraão, Ele tem na nossa vida. O mesmo ministério que Ele começou na vida de Abraão, que ele seria, através da vida dele, as famílias da terra seriam benditas. Ele também fala isso para mim e para você. Nós somos bênção para outras pessoas, mas contudo, porém, nós temos que estar no propósito para o qual Ele nos chamou. Nós não podemos deixar com que o sentimento familiar atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor, a nossa obediência àquilo que Ele já gerou no nosso coração. Quando Ele estava falando que Ele não veio trazer a paz, aí a gente pode dizer, mas Ele não é o príncipe da paz. Que contradição Jesus está trazendo? Que numa hora Ele é a paz e numa outra hora Ele não veio trazer a paz. Porque existe uma explicação para isso. Ele é o quê? A paz. Se eu estou com Ele, eu tenho paz. Ele não veio trazer a paz. Por quê? Porque aonde estiver uma discordância da palavra dele, Ele não pode manifestar a paz dele. Ele tem que manifestar o quê? A espada, que é o quê? A palavra. É ela que define, é ela que mostra o norte, aonde nós devemos seguir. Por isso que nós precisamos ler a palavra, ser direcionada por ela, porque só ela testifica de Deus na nossa vida. Para a gente encerrar, Mateus 16. É uma fala muito forte de Jesus, mas explica muito bem o que a gente está falando aqui. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as do homem. Nessa hora, Jesus estava falando com Pedro o que ia acontecer com ele. E Pedro, movido de um sentimentalismo, foi até Jesus e disse que não poderia acontecer isso com ele. Mas Jesus, ele sabia o que ele tinha vindo fazer. Então ninguém poderia desmotivá-lo, ou então colocar dentro dele um sentimento de negação, de rejeição, ou até de tristeza. Ele precisava estar firmado com aquilo que ele veio fazer. Então nós temos que ter muito cuidado com os sentimentos, porque os sentimentos podem nos tirar do centro da vontade de Deus.
E Jesus não falou aqui, para a gente entender, nesse final da palavra, que os sentimentos sempre vão nos arremeter para quem? O diabo. É ele que vai manipular uma situação, criar um sentimento para a gente sair do propósito para o qual Deus estabeleceu na nossa vida. Porque nesse final aqui sai toda a essência do que a gente acabou de aprender. Que Satanás ele está envolvido em tudo isso. E ele vem disfarçado de amor, de cuidado, de proteção, de ajuda. Porque o homem fala primeiro Deus, depois a família e depois o seu chamado. Mas se a gente for olhar para as falas, não é bem assim. É primeiro Deus, depois o nosso chamado e depois a nossa família. Para que a gente não saia do centro da vontade de Deus. Isso, contudo, Deus não está dizendo despreza a tua mulher, despreza o teu marido, despreza os teus filhos. Ele está dizendo, eu sei o que eu vim fazer. Ah, amor, não vai hoje. Olha, eu estou me sentindo tão mal. Não, eu sei, eu preciso ir. Foi Deus que me chamou para isso. Senão ele vai ter a gente na mão dele. O marido fala e a mulher aceita. A mulher fala e o marido aceita. E a gente percebe que tudo isso é o quê? Uma armação do nosso adversário. Pedro foi o primeiro que soube quem era Jesus. Está lembrado do que aconteceu lá? Quando ele disse, Pedro, quem tu diz que eu sou? E o que foi que Jesus disse para ele? Quem te revelou foi o Pai. Então havia uma ligação de Deus com Pedro. Mas naquele momento o que ele usou? Ele usou um sentimentalismo que o próprio diabo colocou nele para conduzir Jesus para sair do propósito. Então nós temos que ficar atentos, irmãos, porque ele não vai fazer nada grande, ele vai fazer coisas pequenas e nós estamos saindo do propósito, ficando na beira do caminho e achando que estamos no caminho. Ele não falou com Pedro, ele falou com Satanás, que estava ali só usando a boca e os sentimentos de Pedro. Amém? Fique de pé, Senhor, vamos orar. É o momento de a gente pedir perdão, né, irmão? Porque toda palavra que vem com um ensino, uma correção, uma exortação, é para a gente fazer uma reflexão se a gente já deixou isso acontecer na nossa vida. Se a gente já permitiu com que um sentimento nos tirasse do propósito de Deus. Principalmente nós como mãe, como pai. Às vezes com o marido até nem tanto. Mas a gente como pai, como mãe, a gente sempre quer proteger os nossos filhos. E talvez a gente tenha feito isso fora do propósito de Deus para nossas vidas. Querido Deus amado Pai, obrigado por nos exortar. Para a gente aprender, Senhor, que primeiro é o Senhor, depois o propósito para o qual o Senhor nos chamou, e depois a nossa família. Não que com isso nós temos que negligenciar a nossa maternidade, a nossa paternidade, a nossa vida conjugal. Não é isso. É porque o nosso adversário pode usar os nossos sentimentos para atrapalhar o seu propósito nas nossas vidas. E cada um de nós veio cumprir um propósito. Por isso nos perdoe. Se por sentimentos, por vontade, Senhor, excessiva de cuidado, de amor para com a nossa família, nós te negamos. Nós negligenciamos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Que a gente possa fazer uma reflexão, meu Pai. Se em algum momento nós pecamos contra Ti, deixando de fazer algo por causa de algum sentimento, por causa de algo que algum familiar nosso pediu, mas o Senhor já tinha pedido outra coisa. E nós te agradecemos por trazer essa palavra, Pai. Porque nós somos falhos, nós somos fracos. Assim como foi Pedro. Pedro não era um
estava caminhando com Jesus, estava servindo ao Senhor, tinha o coração voltado para ti. Mas mesmo assim, o nosso adversário encontrou o coração dele um lugar para usar sentimentos, para fazer com que Jesus saísse do propósito dele. Mas ele era Jesus. Ele sabia por que ele tinha vindo aqui. Mas e nós, que somos seres humanos, falhos, fracos, sabemos que ele pode muito bem ter usado sentimentos, situações e circunstâncias para nos tirar do teu propósito. E nós queremos te pedir perdão, Senhor. Se nós fizemos isso, nos perdoe. Talvez a gente nem tenha percebido. Talvez a gente nem tinha, meu Pai, consciência que nós estávamos negando a Ti por causa dos sentimentos familiares. Mas nós te glorificamos por ter nos dado a oportunidade de nos arrependermos e de dizermos a Ti, nos perdoe se nós negamos e saímos do Teu propósito. Nos aceite de volta, Senhor, nesse propósito que o Senhor estabeleceu para nós desde a fundação da terra. Não foi nem no ventre da nossa mãe, foi desde a fundação da terra. Por isso, nessa hora, nesse momento, nosso coração se alegra, porque temos visto o Senhor alinhar as nossas vidas com o céu. E isso é tanto amor, é tanto cuidado, Senhor, que o Senhor nos constrange com o seu amor por nós. Por isso nós te glorificamos, Senhor, porque todas as vezes que o Senhor nos exorta, ao invés de a gente se aborrecer, a gente se alegra, porque sabemos que somos teu filho e que o Senhor está limpando nossos corações, perdoando os nossos pecados e nos trazendo cada vez para mais perto de Ti. Precisamos sim, Senhor, da Tua presença, precisamos da Tua gloriosa presença por onde nós passarmos. Nós queremos impactar como fez Abraão, Senhor, que foi o nosso pai na fé, e assim nós queremos ser homens e mulheres cheios de fé, para curar o enfermo, para levantar o paralítico, para dar vista ao cego, fazer o surdo ouvir a Tua voz, Senhor. E tudo isso só pode acontecer se for diante da Tua presença, Senhor, se for diante do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e nos deu o poder de dominar tudo que existe na terra, não o homem, mas aquilo que contribui para a salvação do homem. Por isso, Pai, nós nos alegramos e celebramos, porque Jesus Cristo, o Teu Filho, veio nos dar a direção que nos leva para casa. E Ele estando em nós através do Teu Espírito Santo, nós podemos viver a vida verdadeira e abundante que o Senhor preparou para nós. E assim podemos servir-te de todo o nosso coração. Como o Senhor disse na Sua palavra, se não deixarmos pai, mãe, filhos, marido, esposa, por amor de Ti, nós não somos dignos de Ti. Nós não vamos jamais abandonar nossa família, mas nós não vamos permitir que Ele nos tire do Teu propósito. Por isso, nos dê a capacidade, a habilidade de nós discernirmos sempre quando é o Senhor e quando é o nosso adversário, tentando nos manipular para sair do centro da Sua vontade. Obrigado, meu Deus e meu Pai, que a Tua presença permaneça em nós e cada vez mais ela se fortaleça, porque nós cremos, meu Pai, que nesse lugar vai ter um impacto de tantos milagres e de tantas maravilhas, não porque é nós, mas é o Senhor através de nós. Nós vamos ver, Senhor, como sempre a pastora Nete tem orado, os Teus dons distribuídos sobre a Sua igreja, e milagres e maravilhas acontecendo, como aconteceu lá no passado. Mas para isso tudo acontecer, o Senhor precisa nos moldar e nos mudar, para nós alinharmos em direção ao céu, da forma e da maneira que o Senhor quer. Por isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. E abençoe, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias,
os nossos familiares. E que eles nunca sejam pedra de tropeço para nós, Senhor. Como disse Jesus, Tu és uma pedra de tropeço, Satanás. Que eles não sejam usados pelo nosso adversário para nos fazer tropeçar, Senhor. Que a gente esteja firmado, aliançado, alicerçado em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E nós pratiquemos com excelência, nós valorizemos tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E que a gente possa Te servir de todo o nosso coração. Que o nosso coração não tenha outro lugar que não seja o Seu, Senhor. Que Tu seja o único dentro do nosso coração. Por isso nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que tem sua oferta, você que tem seu dízimo, você que nada tem, glórias a Ti, Senhor. Louvado seja Teu nome. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Senhor, nós consagramos tudo que temos e somos, porque sabemos que é graça e favor que nós não merecemos, mas a graça e a misericórdia que se renova a cada amanhecer tem nos dado o privilégio, Senhor, de não ter falta de nada, porque o Senhor tem sido o nosso bom pastor. E nós te agradecemos, Pai. Até estamos enfrentando luta, dificuldade, adversidade, mas contudo, porém, nós nunca deixamos de nos alimentar. Nós nunca deixamos de ter um cobertor sobre os nossos corpos na noite de frio. Nós temos 4 paredes que nos protegem e nos dá segurança, que é o nosso lar e a nossa casa. Tudo isso é graça, é misericórdia. Por isso, Pai, com as nossas mãos estendidas para o alto, essas mesmas mãos que o Senhor disse que tudo que nós tocarmos prosperará. Que tudo que a gente toque, Senhor, no nosso trabalho, tudo aquilo que a gente for produzir, que a gente declare a prosperidade do Senhor, trazendo à existência aquilo que não existe, Senhor. Nós temos ferramentas tão maravilhosas dentro da Tua palavra, mas muitas vezes não usamos. No nosso trabalho, vamos dizer: a prosperidade está aqui. A Tua palavra diz que aonde colocarmos as nossas mãos, vamos prosperar. E assim nós vamos declarar: nós temos a prosperidade, que é um dom de adquirir riqueza, que foi dado pelo nosso Abba Pai. E assim será na nossa vida, na nossa descendência, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Glória a Deus, ó Senhor, abençoa as ofertas. Diz tu também: Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os teus filhos que cooperam de bom
querido, Pai amado, em nome de Jesus, de joelhos dobrados, como foi no passado, quando o seu povo ia, uma vez por ano, ofertar e sacrificar na presença do Senhor, no tabernáculo do Deus vivo. Nós estamos aqui, Senhor, também de joelhos dobrados, consagrando e sacrificando não só a nossa oferta, nem só o nosso dízimo, mas também a nossa vida, como sacrifício vivo e agradável a Ti. Por isso, nessa hora, nesse momento, meu Pai, que desça do céu uma unção sobre nós, e que esta unção, Pai, se estenda sobre a nossa casa, sobre a nossa família e a nossa vida financeira. Nós estamos enfrentando lutas, precisamos que o céu se manifeste, abrindo as suas janelas e derramando as suas ricas bênçãos, para que glorifiquemos e exaltemos o Teu nome, não por aquilo que o Senhor nos dá, mas por aquilo que o Senhor é, misericordioso, compassivo, fiel à Sua palavra. Por isso, Pai, nós nos alegramos e celebramos com a certeza que vai acontecer os milagres que nós estamos esperando e que nós estamos precisando que aconteça na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério e na nossa vida financeira. Nós cremos que a janela do céu está se abrindo e as suas bênçãos estão sendo derramadas sobre nós e está alcançando também toda a nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora ficaram aqui de joelho, né? A gente já está aqui. Agora nós vamos orar, Senhor, pela nossa nação. Nós queremos pedir a sua intervenção, não em favor de um homem, nem em favor de um partido, mas em favor do povo brasileiro. Assim como foi Abraão, quando ele estava orando ao Senhor para não destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: Pai, se tiver 100 justos, não destrói. E ele chegou até: se tiver 10 justos, não destrói. Mas, como só tinha uma família que era justificada pela fé de Abraão, o Senhor tirou a família, mas destruiu a cidade. Nós sabemos, Pai, que não somos perfeitos, mas Jesus nos justificou, e por isso nós somos justos. Então, por causa dos seus justos que estão na nação brasileira, não deixa com que o diabo venha destruir a nossa nação. Não deixa que ele não use o ministério que ele é acostumado a fazer, que é roubar, matar e destruir. Porque Jesus Cristo está em nós, e Ele nos deu uma vida, e ela é verdadeira e abundante. Por isso nós clamamos pela Tua intervenção em nosso favor. Que o Senhor transforme qualquer situação que porventura vier para trazer maldição para a nossa nação. Transforma, Pai, mudando o cenário, mudando o quadro, porque nós cremos que diante de Ti o mal não prevalecerá, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a Sua igreja que tem dobrado o joelho diante da Tua presença para clamar pela nossa nação, para que o Senhor entre com providência, transformando a mente dos nossos governantes, transformando os desejos e o engano dos seus corações, para que eles sirvam a nação brasileira com amor, temor e alegria, porque sobre a vida deles está a glória do Senhor manifesta através das nossas orações. Te revele para eles em sonhos, usando homens e mulheres, mas assim como o Senhor fez com Saulo, faça com esses homens, meu Pai, que têm perseguido o povo brasileiro, trazendo peso, trazendo dificuldade, problemas, Senhor. Mas nós cremos no Deus a quem servimos, e como está escrito em 2 Crônicas 7,14, o seu povo se humilha diante de Ti, e orando e se convertendo dos seus maus caminhos, sabemos que o Senhor vai ouvir do céu e vai sarar a nossa nação. Porque queremos dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos uma nação feliz, porque nós temos o Senhor como Senhor da nossa nação. Ouça, responda e haja através das nossas orações. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Eu orei, acho que foi semana passada ou retrasada. Quem puder, faça essa oração aqui no. Vamos colocar as mãos. Faça a sua oração no óleo. Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, se vocês quiserem renovar os pedidos de orações, renova, coloca de novo. Anote aqui, anote na sua casa. Quando você receber a sua vitória, você diz: um pedido atendido, um pedido atendido. Amém? Pode começar. Amado eterno Deus, neste momento, meu Pai Celestial, meu bendito Deus, poderoso de Israel, Deus do passado, do presente e do futuro. Em teu nome, meu Pai Celestial, meu bendito Deus, nós vamos interceder por essas pessoas que fizeram seus pedidos de oração aqui. Nós não conhecemos, não, mas o Senhor conhece, meu Pai Celestial. Não conhecemos, talvez tenha pedidos aqui por pessoas que não conhecem a tua palavra, e talvez façam pedidos que não é da tua vontade, não. Mas nós intercedemos, meu Pai Celestial, por todas as pessoas que creem no teu nome, mesmo não te servindo, mesmo não te adorando na beleza da tua santidade. Mas nós te conhecemos e te pedimos agora a tua intervenção. Te pedimos agora o teu milagre, meu Pai Celestial, meu bendito Deus. Que o Senhor venha operar, meu Pai Celestial, em cada pedido, em cada fotografia que estão aqui. Não sabemos, meu Pai Celestial, se essa pessoa fez coisas terríveis para o Senhor, para o seu pai, para a sua mãe, ou para o seu próximo. Mas mesmo assim, nós intercedemos por essa pessoa. E te peço, meu Pai Celestial, meu bendito Deus, que o Senhor venha libertar de toda a força do mal. Em nome de Jesus Cristo. Se foi feito um trabalho também aqui, e essa pessoa crê, meu Pai Celestial, que através da igreja ela seja liberta. E como igreja, nós repreendemos, em nome de Jesus Cristo, todo o espírito da macumbaria, da feitiçaria, da magia negra, do candomblé, todo o trabalho feito na encruzilhada, na virgem, na barriga do sapo, do caranguejo, em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno seja desfeita agora, em nome de Jesus Cristo. Seu pedido, meu Pai, para restaurar a saúde, também nós te pedimos, meu Pai Celestial, se é um pouco de fé na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa, meu Pai Celestial, meu bendito Deus, que o Senhor possa atender, meu Pai, porque está escrito na tua palavra, se há um pouquinho de fé, meu Pai, essas pessoas podem crer, e podem, meu Pai Celestial, crer que os milagres vão acontecer. É isso que nós te pedimos, crendo na vitória, em nome de Jesus, amém. Também, meu Pai Celestial, meu bendito Deus, nós intercedemos por cada família dessa casa de oração, por cada casal, em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha, meu Pai Celestial, meu bendito Deus, restaurar talvez casamento que esteja em divisão, que esteja em discórdia, mas em teu nome, meu Pai Celestial, nós repreendemos todo espírito da discórdia, todo espírito da divisão, em nome de Jesus Cristo, que é um filho rebelde. Meu Pai, mesmo com a família dessa casa de oração, nós repreendemos e pedimos a tua intervenção, como igreja, meu Pai Celestial, meu bendito Deus. Nós cremos, que está escrito na tua palavra, meu Pai Celestial, meu bendito Deus. Aleluia, que o Senhor ouve a oração de um justo, meu Pai Celestial, como é pregado, como é ensinado pela pastora Kátia. Nós não somos justos, meu Pai, mas nós queremos praticar a justiça, e por essa palavra nós intercedemos por cada família dessa casa de oração, meu Pai. Também te peço por cada família, meu Pai, desse conjunto Antônio Queiroz, meu Pai Celestial, meu bendito Deus. Eu creio, meu Pai Celestial, meu bendito Deus, que há pessoas aqui, que há famílias aqui que têm uma religião, mas não tem a felicidade, não tem a paz que nós temos. E nós intercedemos, meu Pai Celestial, que pelo teu Santo Espírito, meu Pai, pessoas, famílias sejam libertas aqui nesse conjunto Antônio Queiroz, meu Pai, que elas sejam livres e libertas do espírito da idolatria, da cegueira espiritual, da dureza de coração, meu Pai Celestial, meu bendito Deus. Também te pedimos, meu Deus, por cada família da nação brasileira, meu Pai Celestial, meu bendito Deus. São tantas as famílias que estão destruídas, meu Pai,
meu Pai Celestial, meu bendito Deus. Mas como igreja, meu Pai Celestial, nós te pedimos a tua intervenção, meu Pai, que o Senhor venha agir na vida, na família de cada pessoa. É essa a minha oração, essa é a oração da tua igreja, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos em que juntos, em união, em comunhão e através das nossas orações, nós vamos ver as suas mãos poderosas agindo em nosso favor e desfazendo todo o laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, toda ação do nosso adversário contra nós e contra a nossa casa não vai prevalecer. Nós clamamos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enfrentando dificuldade na sua saúde. Nós sabemos que Jesus já curou as nossas doenças, Ele já sarou as nossas feridas, porque tudo foi consumado naquela cruz. Mas os sintomas ainda existem, e é os sintomas que nós vamos repreender agora. Aonde estiver uma ação de doença, de enfermidade sintomática na vida dos nossos irmãos, nós colocamos a vida do irmão Paulo diante do Senhor. Nós cremos na cura, nós cremos que o Senhor já libertou o nosso irmão dessa doença. Da mesma forma, colocamos também a irmã Cecília, o irmão Ivaldo, que também nós cremos que o Senhor já curou, já libertou de toda e qualquer doença. Nós colocamos a vida da Mirela, a vida do Isaac, Senhor, que o Senhor também já curou e já transformou essa situação, porque as doenças não têm poder sobre aqueles que o Senhor escolheu para ser o sal, para ser a luz. E como o Senhor disse na sua palavra, que o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. E nós cremos que o Senhor já está curando, sarando, transformando, Senhor, essa situação que não vai prevalecer, que não vai permanecer. Nós também colocamos a irmã Jesus, Pai. Que o Senhor entre com providência nessas causas que para nós é impossível, mas para Ti não é impossível. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo Deus. O Senhor disse: se nós tivermos uma pequena fé, nós podemos fazer milagres e maravilha. Nós não precisamos de uma grande fé, mas se nós tivermos uma pequena fé, os milagres vão acontecer. Da mesma forma, eu peço pelo Robson, Senhor, que o Senhor também entre com providência na vida dele. Sabemos que ele está bem melhor, mas cura, liberta o seu coração principalmente e a sua mente, para que ele possa se converter e viver uma vida que agrade a Ti, ó Senhor. Nós oramos por todas as pessoas que estão enfrentando dificuldade na sua saúde, que estão enfrentando dificuldade na sua vida familiar, espiritual, financeira. Nós clamamos, nós cremos no poder de um clamor, nós cremos no nome que está acima de todos os nomes, que já abriu todas as cadeias que aprisionam, já quebrou todas as correntes que nos aprisionam e já libertou a igreja do Senhor sobre toda a terra, através do nome que está acima de todos os nomes, porque nós conhecemos a verdade é Jesus, e Jesus já nos libertou para honrar e glorificar somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por isso, Jesus, nós cremos em Ti, e por isso nós podemos dizer que nós somos libertos, nós somos livres e viveremos a libertação que o Senhor preparou para nós na cruz do Calvário, desfazendo todas as obras do nosso adversário. Por isso Ele não tem poder sobre nós, Ele não tem poder sobre a nossa casa, Ele não tem poder sobre a nossa família, Ele não tem poder sobre o nosso ministério, Ele não tem poder sobre esta casa de oração, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E o cairão ao nosso lado, desce à nossa direita, nós não seremos atingidos. O Senhor já deu ordem aos seus anjos para nos guardar e para nos proteger. Praga nenhuma chegará até a nossa casa, porque aquele que escolhe é fiel para capacitar aquele que Ele escolheu. E nós cremos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós Te amamos, Senhor. E por isso, meu Pai, nós celebramos e nos alegramos em Ti. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Permaneça no controle de todas as coisas, porque nós somos filhos e filhos obedientes à Sua palavra. Por isso, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê um sono tranquilo e reparador. E quando a Sua graça e misericórdia se renovar sobre toda a terra, nós possamos Te servir com amor, temor e alegria, e Te adorar na beleza da Sua santidade,
É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Domingo estaremos aqui na ceia dos dizimistas, promoção dos dizimistas, em mais uma noite de louvor e adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Amém. Graça e paz e viva